Você já deve ter notado aqui, eu já trouxe vários vídeos de, de homens que têm alguma projeção, têm alguma visualização, exercem algum cargo, e aí eles se aventuram a falar sobre relacionamentos. E aí vocês sabem o que acontece. Eu já trouxe os exemplos de pastores, cavaleiros brancos. Vocês sabem o que acontece. As críticas são direcionadas aos homens. As mulheres não recebem críticas. E engraçado que são as mulheres as responsáveis pela derrocada da sociedade. Só que eles não falam nisso. Eles não falam porque é um misto de medo e de auto-engano. Então, e é por isso que eles não conseguem nada, eles não conseguem retroceder em seus objetivos um milímetro. O que eles conseguiram nos últimos anos? Me digam. O que esses caras aí que dizem para os homens vire homem, deixe de ser moleque e deixe de ser menino, o que esses caras conseguiram? Não conseguiram nada. As mulheres estão mais tóxicas, as leis estão mais insanas, a sociedade está mais em colapso, a taxa de nascimentos de crianças está caindo mais ainda, os casamentos estão diminuindo, os divórcios estão aumentando. Quer dizer, a narrativa deles é um fracasso total. Mas eles continuam teimando. Bom, pode continuar. Eu só vou esperar. Eu quero aproveitar essa introdução aqui para falar sobre esse padre que viralizou aí, que aconselhou uma noiva a desistir do casamento após uma lista de exigências do noivo. O padre Christian Shankar, conhecido por dar conselhos sobre relacionamentos, eu não conhecia esse padre. Voltou a repercutir nas redes sociais ao relatar um caso em que aconselhou uma noiva a desistir do casamento. Eu fico pensando o seguinte: será que se tivesse sido o contrário, será que ele tinha relatado esse caso ao público? Se fosse uma mulher que tivesse feito essa lista, será que ele tinha contado? Eu acho que não. Ele contou porque era um homem. E ele quis fazer bonitinho com a mulherada. Porque ele sabe que grande parte dos homens engolem essa farofada em seco. Então, assim, ó, é melhor arriscar falar mal dos homens do que falar, criticar os homens, do que criticar as mulheres, é óbvio. O que vocês... Eles são idiotas até certo ponto. Esses salvadores aí do Ocidente. É mais fácil bater nos homens, não acontece nada. Agora, pensa que eles dão um pio sobre as mulheres? Ah, não dão. E o medo? Eles próprios já são domados pelas suas esposas, né? Mas no caso aqui, o padre não tem esposa, mas ele se direciona às fiéis mulheres. Então, assim, ó, vocês vejam que eles são desconectados da realidade. Aí ele disse que ela falou com ele, né? Tipo,
uma confissão, se confessou, e disse que o namorado tinha passado uma lista, que tinha 13 itens. E ele perguntou, o que são esses 13 itens? Ela respondeu, são as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo. O padre afirmou que questionou a noiva se ela também havia feito uma lista de exigências para o companheiro. Passou a lista para ele? Ela respondeu, não. Ele falou que não precisava mudar em nada. Aí o padre falou, minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo. E aí o relato viralizou entre os comentaristas, principalmente em peso, modernetes e alguns homens lá, alguns cavaleiros brancos, manginas, bois domados, mas predominantemente modernetes. Aí elas falaram assim, tipo, divo celestial, livramento em forma de padre, por mais padres assim, além de padre é salva-vidas. Como elas são cínicas, né? Minha nossa, a lista de exigências que uma mulher faz hoje em dia, mesmo que ela não coloque no papel, mas ela vai demonstrar ao vivo para o homem, a lista de exigências delas é insana. É coisa de hospício. O pessoal que está em aplicativos de relacionamento, eles me mandam cada prints que não dá para acreditar. Não dá para acreditar que uma mulher faça aquele tipo de exigência. Mas notem, esses caras aí nunca falam sobre isso. Será que eles sabem que tem alguma coisa ali e aí eles nem querem ver? Porque se eles verem, eles não vão conseguir manter o seu auto-engano? Eles seguem um livro antigo que tem passagens sobre o comportamento feminino, mas incrivelmente eles pulam essas páginas. Eles só falam das coisas amigáveis. Eles só puxam a orelha dos homens, das mulheres, eles fazem piadinhas. Aquele pastor lá, aquele Cláudio Duarte, vive fazendo piada contra os homens e a favor das mulheres. Bom, eu já contei aqui a história dele com aquela mulher dele. Não dá para esperar grande coisa. Então, assim, a gente precisa desmascarar esses caras aí. Seja religioso, seja político, seja qualquer um. E outra coisa que eu quero complementar aqui, ó. Tomara que esse padre continue fazendo as noivas desistirem. Porque, na verdade, ele não está salvando as noivas. Ele está salvando os noivos. Eu queria que ele fizesse todas as mulheres desistirem. Porque assim os homens que ainda teimam em casar não casariam. Porque hoje em dia, elas dizendo aqui, ó, que foi um livramento. Não, hoje em dia não casar é um livramento para o homem, não para a mulher. Elas estão assim, ó, elas estão tão malucas, delirando tanto, que elas ainda imaginam que o livramento é para elas, né? Elas estão ainda com muita soberba, né? Ainda não aconteceu bem a derrocada ainda. Então elas têm muita soberba. Não, nós nos livramos. Não. Quem se livrou foi o cara que não casou contigo.
E esse está livre, por mais que ele não saiba, por mais que ele esteja chorando agora, que ele não tenha casado contigo, ou que você tenha terminado com ele. Ele não sabe, mas no futuro ele vai dar graças. Ele vai agradecer por não ter casado. Agora, por enquanto, pode ser que ele esteja chorando. Mas depois ele vai ver. Então está aí, meus caros, essa fala aí desse padre. É sempre assim, né? É incrível, é incrível. Alguns assim que escapam, né? Um aqui, outro ali, mas é um entre 1 milhão. A maioria é malhando os homens, justamente os que estão debaixo do açoite. Tanto por parte das exigências das mulheres, como por parte do sistema com suas leis draconianas. Era isso aí, pessoal. Até mais.